Olá, pessoal. Bom dia. Começando mais um Joga Juntos, a sua resenha, a nossa resenha, toda sexta-feira, aqui 11h30 no canal da Nomos, na Nomos TV. Estamos aqui hoje com meu amigo Rodrigo Correia, economista, advogado e estrategista da Nomos. Bom dia, Rodrigo. É um prazer, seja bem-vindo ao nosso Joga Junto. Muitos assuntos para a gente debater hoje. Bom dia, Max. Bom dia, muito obrigado por mais um convite. Estamos aí, vamos discutir essa semana que teve vários altos e baixos, não foi? Essa semana foi turbulenta. A gente já amanheceu na segunda-feira ali. O que está acontecendo? Mercado desabando, circuit breaker no Japão, o iene disparando. A gente vai falar sobre isso. Mas, graças a Deus, deu uma tranquilizada, né? Ao longo ali da quarta-feira já deu uma boa tranquilizada. Como diria alguns, sextou, né? Parece que o mercado entrou no ritmo de sexta. E a bolsa já está aí, ó, próxima a 130 mil pontos novamente. Parece brincadeira. Mas vamos lá. Para você que está chegando no nosso programa aqui, na primeira vez no programa, né? A gente tem 3 blocos. O primeiro bloco é o Mercado em Campo, que é quando a gente debate os principais assuntos da semana, né? As notícias, os eventos, tudo que mexeu com o mercado, com a bolsa, com juros, com o câmbio, tá? Desculpa, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Eu tô aqui no celular esperando as perguntas de vocês, né? Até foi uma boa deixa aqui, ó. Mandem as perguntas aqui no nosso chat, vai ser um maior prazer respondê-las. O segundo bloco é aquele que a gente vai para a tela, né? Vai para a tela e vamos debater uma tese de investimento. Hoje, um papel muito interessante, o pessoal está muito no radar, divulgou um belo resultado essa semana, vamos debater sobre essa empresa. E o terceiro bloco é aquela rapidinha, aquele bate-bola, onde a gente vai trazer aqui 4 ativos. Eu quero saber a opinião do Rodrigo, quero saber a sua opinião também. Então, depois eu quero saber se compra ou vende os ativos que a gente vai mencionar aqui no nosso terceiro bloco. Beleza? Vem chegando, vem se ambientando, já manda, ó, já manda esse link do YouTube para aquele amigo, para aquele primo que gosta de bolsa, tá? E vai gostar de ouvir esse papo aqui, de resenhar com a gente, tá bom? Faz aquele curtir aqui no nosso YouTube. No nosso grupo, aqui tem um QR Code para vocês saberem um pouquinho mais sobre o Flash Click, né, que é a nova plataforma ali, muito mais rápida para você que é trader. Então não deixe de apontar o seu celular aqui no nosso QR Code para saber mais detalhes sobre o Flash Click, beleza? Vamos lá, vamos começar o nosso programa. Por favor, perguntem, participem. A gente está aqui para resenhar, como se fosse uma mesa de bar. Meu amigo Rodrigo Correia, a gente amanhece na segunda-feira com bolsa japonesa caindo mais de 10%, circuit breaker, o iene se valorizando fortemente contra o dólar. O que você te assustou segunda-feira de manhã? Porque eu vou te contar uma experiência. Segunda-feira eu acordo, até acordei mais cedo, né? Meu filho acordou cedo ali, 4 da manhã já estava dando uma olhada no mercado e vi aquela bagunça toda. E aí falei, cara, eu comecei a ler sobre os assuntos. Eu falei, tá me parecendo um movimento exacerbado, um movimento exagerado. Futuros americanos caindo forte por causa de carry trade, por causa desse movimento mais de fluxo. Mas quanto de carry trade? Tem 4 trilhões de dólares que foram tomados de empréstimo ao longo dos 20 anos, né, a dinheiro barato lá no Japão para investir em outras regiões, em outros mercados. Tá, 4 trilhões de dólares, será que isso é para fazer esse estrago mesmo? Será que é... Me pareceu um pouco exagerado. Aí eu até passei para clientes, passei para seguidores, eu fiz um vídeo, vamos acompanhar, não é para vender nenhuma posição, né? Me parece um movimento muito, muito, muito exagerado e tal. Qual foi a tua impressão de realmente carry trade, essa desmontagem das operações de carry trade, foram bem relevantes? Acho que vão ser ainda relevantes, não foi tudo, né? São mais de 4 trilhões de dólares que estão no mercado e estão voltando para a economia japonesa, né? Qual foi a tua impressão desse início de semana
E já traçando aqui que nos dias seguintes aí já teve uma tranquilizada, já veio o presidente do Banco Central japonês tranquilizando a turma, né, os mercados. O que você enxergou aí dessa semana que foi bem turbulenta, bem movimentada, mas que parece estar acabando aí bem melhor do que começou? Olha, Max, eu acabei vendo até essa notícia um pouco mais tarde que você, mas por volta ali de umas 7 da manhã, fiquei surpreso com a notícia também, porque a gente às vezes não tem muita perspectiva das coisas, mas o Japão é um grande player mundial e ele tendo naturalmente aí um histórico de uma taxa de juros muito baixa, zerada aí por muitos e muitos anos, um problema aí depois dele ter sido a queridinha dos mercados ali no ano dos anos 80, começo dos 90, ele meio que estagnou, ficou de lado e muito tempo com taxa de juros zerada. Então quando veio essa notícia de que o Banco Central estava começando a se incomodar um pouco mais com a inflação, porque a inflação depois da pandemia foi global, e subir esse 0,25, realmente é aquela velha história, né? O mercado não espera, gente. O mercado vai e atropela e depois atira e depois pergunta quem é. E foi o que a gente viu na segunda-feira. Então, na própria... E aqui, esse gráfico aqui, desculpa te interromper, Rodrigo, mostra exatamente esse pânico que você falou agora, né? Sim. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Olha o índice, o VIX é o índice VIX. considerado o índice do medo, que Exato. mostra a volatilidade dos mercados. Olha como ele saltou na segunda-feira. Sai aqui de patamares aqui de 10. Muito tranquilos, né? 10 é um patamar disso. Para 70. Isso já recuou um pouquinho aí ao longo da semana. Mas, de fato, foi um barata voa, que a gente chama, né? As pessoas não sabiam o que fazer, aí vende, desmonta a posição, reduz. Muito do carry trade estava em ações americanas, né? E ações americanas subiram muito no primeiro semestre. O pessoal bateram nas ações, venderam, e foi esse movimento que a gente viu na segunda-feira. E eu até fiquei preocupado de verdade com essa notícia, porque quando a gente fala de um player do tamanho do Japão e desse carry trade, traduzindo em miúdos, o pessoal toma dinheiro lá no Japão a juros zero, ou seja, não precisava pagar nada por esse dinheiro, muito barato, né? Qualquer lugar tem um pouco de juros, e a gente sabe que no Brasil aqui a gente tem muitos juros até, enfim, e vai lá e, como o Max comentou, compra diversos tipos de investimento, incluindo bolsa. Então, primeiro dinheiro disponível para esse pessoal que fazia muito carry trade, entrou em pânico, falou, poxa, se começou com 0,25, não vai parar por aqui, porque não é o 0,25 que machuca, mas é essa tendência de algo que estava estagnado e mudou-se a política, mudou-se a tendência desse mercado. Então, realmente 4 trilhões de dólares, se a gente fizer uma conta rápida aqui, 21, 22 trilhões de reais, gente, é muito dinheiro. 4 trilhões de dólares, eu vi até um estudo que é 10% do S&P, é coisa pra caramba. 10% do S&P. Posso estar falando bobagem aqui, mas deve ser duas vezes e meia o PIB brasileiro, toda a produção de riqueza do Brasil em um ano, multiplica por 2,5, ou seja, em 2 anos e meio, alocado nesse tipo de estratégia. Então, não é à toa que 0,25 mexeu com muita gente, e o pouco de pessoas que saíram vendendo foi o suficiente para dar um circuit breaker, coisa que em país emergente como o nosso, a gente sabe, quando tem uma crise global, as nossas bolsas, comum. É mais comum. Agora, no Japão, você fala, o que está acontecendo? É uma guerra mundial, atacaram os japoneses. Foi a minha primeira impressão na minha cabeça. Mas logo que eu vi lá a notícia que era a taxa de juros, falei, isso aí pode dar problema. O lado bom da história é que o mercado também, apesar de atropelar e sair atirando e depois perguntar se é bandido ou se é aliado, ele faz conta. E aí ele fala, poxa, não era bem por aí. No dia seguinte a gente viu uma recuperação muito expressiva também das bolsas japonesas. E se eu não me engano foi na quarta o comentário. Na quarta-feira, de terça para quarta, a gente amanhece na quarta-feira com o comentário do presidente do Banco Central japonês, tranquilizando, falando, olha, a gente não quer instabilidade no mercado, a gente não quer essa correria, né? Isso não é bom para ninguém. E se a gente enxergar que isso está causando mal para o mercado, a gente vai segurar qualquer aumento de juros que, eventualmente, a gente tenha que fazer em função de um ambiente inflacionário um pouco pior. Tal. Então, a gente vai segurar, a gente vai deixar acalmar a situação para aumentar os juros na hora certa. Exato. Então, acho que essa é uma das funções de todo banqueiro central, é dar previsibilidade ao mercado. E com isso a gente viu aí que, de fato, os ativos ficaram mais normalizados, a tendência, a vida está voltando ao normal depois desse susto da segunda-feira. Boa! Legal!
Passando esse primeiro evento ali que começou a nossa semana, depois a gente teve recuperação nas bolsas americanas, a nossa bolsa brasileira voltando aí para próximo de 130 mil pontos, né? Eu saí da mesa agora, estava ali flertando ali com os 129 mil. Então, assim, a situação melhor aqui no Brasil. E aí a gente se pergunta, será que a gente está melhor porque o governo está mais calado? Ou, de fato, a Bolsa está... Os investidores estão muito leves em Brasil, acho que é mais isso, né? Investidores estão muito leves em Brasil, a Bolsa continua muito barata, e por isso que a gente não viu nenhum movimento de queda. No dia que os Estados Unidos caiu 3%, na segunda-feira a gente caiu meio. Exato, a gente tá na contramão aí dos ativos de risco. A gente está na contramão, a gente está leve, as pessoas não querem sair de Brasil, que está barato, e está com uma posição pequena. Então não teve... É onde não tem gordura. Sim. O que aconteceu na segunda-feira é que os investidores bateram nos mercados onde tinha gordura. Então o Japão subiu muito no primeiro semestre. Pá! Bolsa americana, S&P 500, Big Techs. Nasdaq, Big Techs, voaram no primeiro semestre. Pá! Onde tinha gordura foi vendido. E o Brasil não, o Brasil tá lá, largadão. Pouca gente tá aqui, gente. Pouca gente tá aqui, entendeu? Então a gente não teve muito desse efeito. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de juros, que é a área aqui do meu amigo Rodrigo Correia, né? Até trouxe aqui uma pergunta. Teremos juros subindo no Brasil e caindo nos Estados Unidos? É isso mesmo? Né? Até o Beto colocou esse questionamento e eu jogo essa pergunta para você. Por quê? A gente viu dois eventos que acho que pode corroborar essa pergunta, né? O primeiro deles é a ata. A ata veio hawkish, né? Como é que é o hawkish, né? Uma tendência de alta. Rock do Falcão que voa para alturas maiores. Alturas maiores, ou e seja... dovish, que é a pomba que voa abaixo, então a tendência de queda. Hawkish significa mais juros à frente, dovish menos juros à frente. Então a gente já teve esse ponto que a ata foi hawkish. Segundo ponto, o IPCA de hoje, meu amigo Rodrigo. Né? O IPCA de hoje veio acima do esperado, 4,5% em 12 meses. Isso pode mexer aí com a cabeça do Copom para as próximas reuniões. O que você enxerga? Você acha que tem chance de juros subir esse ano? Eu sei que a pergunta é difícil, mas eu queria entender a sua leitura, o que você está enxergando disso tudo. E eu acho que a situação, o outro lado é mais fácil, eu acho que é de cravar, que é o corte de juros nos Estados Unidos. Eu acho que esse ambiente, esse papo, esse risco maior de recessão, tal, isso pode fazer com que o Fed sacramente aí o início da queda de juros já em setembro. Qual é a tua leitura com essa questão de juros? Olha, como diriam antigamente, né, que hoje em dia eu discordo um pouco desse ditado, mas essa é a pergunta de $1 milhão, que $1 milhão antigamente valia muito mais do que hoje, né, por causa da inflação. De $100 milhões. Exato, enfim. Mas brincadeiras à parte, eu acho que uma das coisas que todo banqueiro central tem de prezar é pela credibilidade própria dele, e ele tende a querer deixar muito claro o rumo que ele está olhando caso aquele cenário se materialize. E por que eu estou dizendo isso? Porque tanto o Fed, através do seu FONC, que é o Copom deles, quanto aqui o próprio Copom nosso, eles sinalizaram coisas que eles não vinham sinalizando até esse exato momento que eu falo agora, essa semana e a semana passada. Primeiro, o Fed lá, quando trouxe a reunião do FONC, falou com todas as letras lá na reunião, no Q&A, né, na sessão de perguntas e respostas para os jornalistas, que, olha, podem considerar setembro como o primeiro mês que é sim factível, e nós já estamos pensando que pode ser o início do corte de juros. Até aquela reunião, o Jeremy Powell, presidente do FONC, ele se esquivava ali das perguntas dos jornalistas como meio que bandido ali naqueles filmes de faroeste de antigamente. Ensaboado. Ensaboado, essa era a palavra, ensaboado total. E não respondia, mas ele trouxe com todas as letras isso. Ou seja, depois de um trimestre muito bom dessas leituras de inflação, a taxa de juros altos lá está fazendo efeito e está chegando esse momento. Então, eu sim cravaria, se vai ser setembro ou dezembro, é difícil dizer, mas eu cravaria que a gente vai ver sim a primeira queda da questão da normalização de uma taxa de juros muito alta começar a cair nos Estados Unidos esse ano ainda. Agora, a segunda pergunta eu acho mais difícil de responder. A minha percepção, lendo a ata que acabou de sair essa semana, que é, de novo, aquele documento um pouco mais elaborado,
logo que tem a reunião do Copom, a terça e a quarta, na quarta, no final do dia, tem o que a gente chama de comunicado. É simplesmente um resumo, bem resumido ali, do que eles discutiram. E aí, na semana seguinte, que foi essa agora, vem a ata muito descrita, falando das discussões, do que eles estão pensando e tudo mais. E lá, a minha leitura é que os juros no Brasil, o cenário base hoje para o pessoal lá do Copom é o seguinte, é a manutenção da taxa Selic em 10,5% por um período prolongado para que a nossa inflação convirja. Por quê? Porque eles falaram com todas as letras, olha, o mercado de trabalho está mais aquecido no Brasil do que a gente esperava no começo do ano. A parte de inflação de serviços, que a gente sabe pela literatura e por estudar o passado, ela já é naturalmente mais teimosa em cair. Então, até fazendo aqui, já que a gente está num ambiente mais resenha, como diz o nosso amigo Seu Jorge, sabe? Naquela música da burguesinha, é no cabeleireiro, é no esteticista, malha o dia inteiro, academia, depois fala lá, vai pra balada, ou seja, tudo isso é serviço, gente. Essa inflação de serviços, ela é mais difícil, até porque pega, por exemplo, seu celular, todo santo ano lá, corrige pelo IPCA, pega aluguel, corrige. Então a gente tem essa cultura da indexação e por isso que é mais difícil. E ela já está alta, com o mercado de trabalho forte. Então o grande medo aí do nosso banqueiro central é a inflação voltar a subir, porque já está subindo, como você mesmo falou, do IPCA. Sim, hoje. 4,5% em 12 meses. E aí você junta o último elemento da história, que é as expectativas que estão cada vez mais desancoradas, desgarradas. Expectativa nada mais é do que o pessoal vai lá e pergunta para todo mundo aqui no mercado. Banco Central faz isso toda semana, pesquisa Fox, você entra lá no site do Banco Central, você vê. E está subindo constantemente a inflação futura. Uhum. Ou seja, o que nós que estamos aqui no mercado fazendo conta o tempo todo para saber como é que está indo, esse trem está desgarrando, como diria o mineiro aqui, o trem está desgarrando, gente. Então, a expectativa ainda primária hoje é a manutenção em 10,5%, o que é uma pena se a gente for pensar, porque o Fed, começando a cair juros, a gente teria a oportunidade, uma avenida para continuar caindo juros com o Fed. Mas dado todos esses elementos, hoje o cenário principal é a manutenção. Agora, ele deixou com todas as letras também, que é aquela questão inicial da credibilidade. Olha, traduzindo no português, que vocês não me tentam não, porque se continuarem com essa falta de disciplina e a inflação continuar desgarrando, eu vou subir os juros. Ele trouxe com todas as letras. Então, ou seja, tem vetores para cima, sim, né? Que é a inflação, que é o dólar, né? Agora o dólar recuou um pouquinho, mas isso também é inflacionário. Sim. Mas tem o vetor para baixo também, Rodrigo, que é exatamente o que você falou, né? Os Estados Unidos cortando juros. Exato, é uma oportunidade a mais que a gente tem de descer. E que era a expectativa, você lembra, Max, da gente ter Selic em um dígito. Paramos em 10,5%. E aí? Eu acho que vai ficar em 10,5%. Acho que a impressão é que ele vai ficar, não vou subir, mesmo tendo que subir porque a inflação está um pouquinho mais alta, mas também não vou cair, porque também não posso cair. Pode dar... Isso aqui é mais um elemento para confundir isso tudo. A gente vai ter a troca do Roberto Campos Neto pelo, provavelmente, o Galípolo aí como novo banqueiro central. E com a independência do Banco Central, o Galípolo me parece, não conheço ele pessoalmente, mas me parece ser um profissional realmente sério, um profissional realmente carimbado. E com toda essa expectativa dele estar sendo indicado por um governo que tem por ideologia um gasto acima do que, por exemplo, era o Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro, a tendência, se eu tivesse na posição dele, é mostrar a credibilidade dele e a que ele veio. Então ele talvez tenha até um incentivo a mais em, eventualmente, nesse começo ser mais duro, para não perder a mão. Para não acharem que, olha, ele não é o indicado do Lula, então ele vai fazer como, por exemplo, o que o Tombini lá atrás com a Dilma fez, que foi deixar a inflação correr mais solta, e aí, no final das contas, aquilo desembocou no impeachment da Dilma. Então, assim, a leitura econômica da coisa foi um desgarramento das condições macro que levou para toda aquela grande crise e recessão no Brasil, que culminou com o impeachment da Dilma. Então, eu acredito que realmente o cenário base eu daria 60%, 70% de chance aí, manutenção, e aí uns 30% eventualmente de aumento, e talvez só 10 a 5% de queda, porque existe essa possibilidade com a queda da taxa de juros americana, a gente voltar a cair, mas vai depender dos russos, né, entre aspas, do governo, do fiscal, nos ajudar nesse quesito. Boa, legal. Vamos falar aqui sobre o terceiro tema, que não sei se você está acompanhando, meu amigo Rodrigo, que isso aqui é a temporada de resultados, né? A gente está no meio da temporada, na verdade, agora fase final, eu diria que 60%, 70% das empresas já divulgaram,
E uma coisa que tem a ver com a economia, por isso que acho que é legal trazer essa percepção. Eu tenho acompanhado de perto, né, os resultados do segundo trimestre e estou vendo um crescimento, uma expansão de receita muito fraca. Isso tem um motivo. A minha percepção é que as pessoas ainda não estão consumindo. Serviços estão um pouco mais fortes, como você citou, mas consumir mesmo produto, ir na loja, eu acho que ainda está muito fraco. Ainda está muito fraco. A gente está vendo crescimento de 5%, 10%, que é fraco considerando o histórico. No entanto, Rodrigo, as empresas estão crescendo o lucro. Por quê? Crescendo bem o lucro. Porque elas estão fazendo bem o dever de casa. Nos últimos 2 anos, elas fizeram bem o dever de casa. Acho que um pouco do que foi feito ali na pandemia e tal, se estendeu nos anos seguintes e as empresas estão expandindo margem. Estão conseguindo, mesmo com um crescimento mais fraco de top line, de receita, estão segurando nos custos. Estão segurando nos custos de receita, estão se tornando mais eficientes, estão reduzindo despesas e assim crescendo o lucro. É uma percepção interessante, mas eu queria só traçar, assim, primeiro, o bom dever de casa, olha como as empresas estão se tornando mais eficientes, as empresas brasileiras realmente estão destoando, mas quando a gente vê o macro, é um macro ainda muito fraco. Será que a gente vai ter aí nos próximos meses uma melhora dessa dinâmica aí de consumo? Será que a população, as famílias ainda estão muito endividadas, estão segurando um pouco o consumo, vão deixar mais para o final do ano? Você tem alguma percepção sobre isso? Olha, essa pergunta ela é bem difícil de se responder, Max, porque a gente ainda está num momento e num ambiente que a leitura macro, né, que é o que eu mais faço aqui, ela está meio turbulenta em relação aos grandes problemas. Mas fato é que nosso Banco Central agiu antes dos demais, fez a lição de casa, desceu, já até parou à espera do Fed, como a gente já comentou. A gente tem um efeito que veio de reformas aí de outros governos que trouxe um PIB maior do que se esperava por 3 ou 4 anos na sequência. Durante todos os anos, desde a pandemia, foi mais forte do que o esperado. Isso é positivo e deveria refletir no top line, nas receitas, no crescimento das receitas das empresas. Mas, eventualmente, chega um momento que essas reformas passadas, elas têm o seu efeito e acabam meio que virando o novo normal. Então, o grande ponto do ponto de vista macro, é quando e de onde que vai vir novas reformas aí que a gente precisaria para poder ter um ambiente mais propício, porque uma das coisas que ainda ninguém consegue me convencer é que a gente está num ambiente tranquilo. Pelo contrário, o Japão na segunda é exatamente uma leitura disso. A gente ainda está num ambiente que o mundo está sensível, porque não se normalizou totalmente. Aí você tem o Japão entrando num novo fenômeno que não tinha até então, que é começar a ter uma inflação, porque o Japão vivia em deflação, gente. É o oposto do Brasil. Mais de 20 anos. É difícil até entender. O japonês não consumia porque ele esperava que mês seguinte tivesse mais barato aquele produto. Então, o simples fato de não consumir ia fazer com que ele tivesse mais poder de compra. O oposto nosso. É até meio loucura. Parece que os caras são de Marte. Mas o fato é que eles estão normalizando e com essa pandemia a coisa subiu. Então, isso tudo posto, a gente ainda tem condições boas no Brasil, porque o desemprego está baixo, o pessoal tá bem empregado. De novo, na média, isso setorialmente pode ser diferente aqui e ali. Então, a minha leitura é que talvez aquele ímpeto das reformas meio que se foi, a gente vai entrar numa normalização desses crescimentos e a gente é um país ainda dependente muito de commodity. Então, o ciclo das commodities, às vezes, ele ajuda ou atrapalha. E a gente teve uma alta, a gente está num preço de commodities historicamente alto, mas também você tem que considerar a inflação do dólar em relação a isso, porque as commodities são cotadas em dólar. Em resumo, a China ainda está meio mal das pernas, que é o grande motor. Então, se a gente não vê um ciclo de commodities forte, talvez isso nos impacte, inclusive naquilo que não tem nada a ver com commodities, como, por exemplo, a parte interna de consumo. Então, eu vejo que uma coisa está meio que ligada à outra, tá? Agora, eu estou muito positivo, colocando todos esses riscos que eu estou desde o começo, mas eu estou muito positivo na normalização do ambiente global com os Estados Unidos resolvendo o problema deles. Entendi. Então, como a gente... Isso pode se refletir positivamente para cá. Para cá, sim, eu estou positivo nesse sentido. Eu acho que em algum momento, toda aquela leveza que você falou, por ninguém que eu falo globalmente falando, os investidores saíram e foram para o dólar, deve voltar para nós e para outros países que no momento estão bem. A segunda derivada é que está desgarrando a inflação e tudo mais. Cara,
para mim isso é uma vírgula, é um detalhe. Uhum. Então eu acho que a gente tem a possibilidade de ver um influxo de novos investimentos e nisso acontecendo, pode ser que a gente entre num novo ciclo macro. E aí falando de mais médio e longo prazo, 3, 5 anos, muito positivo para ativos de risco. Tá. Com uma precificação barata, isso vai ser combinação que todo mundo quer. E isso pode ter, aí é o inverso. É o mercado financeiro impactando a economia real e não a economia real impactando o financeiro. Entendi. Então eu acho que a gente chegou num patamar e talvez vinha uma segunda toada, talvez não seja no próximo trimestre. As pessoas ficam mais otimistas que seus investimentos estão rendendo bem. Exato. O desemprego continua baixo, o dólar cai. Os investidores, e aí empresários, investidores vêm, começam a fazer projetos de mais médio e longo prazo, uma coisa vai se alimentando, reforça-se a parte da economia da contratação. Então, para mim, isso é uma acomodação, eu imagino, que é óbvio que você tem risco para os dois lados, mas uma acomodação das receitas que a gente pode começar a ver uma nova toada daqui para frente, até porque a gente está barato em precificação da moeda, gente, do câmbio. Sim. A gente vai falar do câmbio mais daqui para frente, Daqui a pouco então, tá bom. nas rapidinhas. Eu vou segurar então aqui os comentários do câmbio, mas eu acho que no fundo é isso. A gente deu uma segurada, aquele ímpeto, de novo, daqueles crescimentos maiores do PIB do que a gente esperava, eu acho que agora vai dar uma acomodada. E a grande questão é, se o nosso governo fizer a lição de casa que ele tem que fazer, como qualquer governo tem, que é manter um mínimo de credibilidade no fiscal, eu acho que tem a possibilidade, sim, desses próximos 2 anos serem mais positivos e a gente talvez tenha um ponto de inflexão aí nas receitas. Mas, graças a Deus, se a receita não vai, pelo menos a lição de casa nos custos está sendo feita. Está sendo muito bem feita, isso aí e está me chamando a atenção. Algo que me chamou a atenção aí nos resultados até então divulgados. Queria fazer uma correção aqui, porque o Flash Click não é uma plataforma. Eu falei que era uma plataforma, não é uma plataforma, né? É um caminho mais rápido, otimizado, desenvolvido pela XP, que faz a sua ordem ser executada 89% mais rápido. Então, quer saber mais detalhes sobre Flash Click? Só apontar o seu QR Code aqui, apontar o seu celular no QR Code que está na tela e você vai saber mais detalhes sobre esse caminho mais rápido para o seu trade, tá bom? Vamos lá, mercado em campo finalizado, passamos aqui pelos principais assuntos da semana. Demos uma aula, né? Demos não. Quem dá uma aula é o Rodrigo Correia aqui do meu lado. Vamos lá, vamos passar aqui para o grande gol de placa, que é quando eu vou aqui para a tela para falar sobre uma tese de investimento. E aí depois eu quero saber a opinião de Rodrigo Correia. E hoje eu trago uma empresa, na verdade, uma instituição financeira que está na boca do povo, né? Os investidores gostam, estão ganhando dinheiro, está subindo aí acho que mais de 35% no ano. Então o pessoal está muito animado com o Inter. Sim, pessoal, Inter e NBR32, um banco digital que tem crescido bastante, uma fintech, um trabalho que tem sido muito bem executado já há 8 anos pelo João Vitor Menin e o seu time de gestão. Então, é uma empresa que vem crescendo bastante. Eu separei esse slide aqui, Rodrigo, que ele é muito emblemático, né? Ele mostra exatamente, olha como a empresa evoluiu desde 2021, né? Desde do quarto trimestre de 2021. Então, era uma empresa que, no início, tinha um custo de aquisição de cliente muito alto, né? Sim, natural, né? Uma startup, ninguém conhece. Começando. Banco então, ainda, gente. Banco precisa de confiança. Você imagina você colocar teu dinheiro num lugar que você nunca ouviu falar. Exatamente. Aí veio com a conta digital de graça, né? Um cartão de crédito, né? Início de operações. Com o tempo, né? Esse custo de aquisição foi reduzindo, as despesas com marketing foi reduzindo, foi indo para níveis mais naturais ali do negócio, e ela começou a expandir o quê? Produtos e serviços para monetizar esse cliente, né? Perfeito. Então ela conseguiu uma expansão de base de clientes muito forte e a partir de um determinado momento começou a monetizar. E aqui mostra exatamente isso, né? Como é que a gente exemplifica essa monetização? É o ROI, é a rentabilidade, né? É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. E você vê que aqui, até início de 2023, era um banco que entregava 1,4% de ROI, muito baixo, em comparação, por exemplo, com o Itaú, que já há alguns anos entrega mais de 20% de ROI. Flutua ali no 19, 20, 25. Só para vocês verem como era muito baixo a rentabilidade, porque se gastava muito em despesa com marketing, despesas operacionais, para conquistar esse cliente,
Perfeito. E aí a empresa virou a chave, o banco virou a chave e começou a monetizar com serviços, com asset, com investimentos, essa base de clientes. E a gente chegou, né, o Inter chegou a 10,4% de ROI nesse trimestre. Marcante, sabe por que é marcante? 2 dígitos de rentabilidade. Né? Então saiu lá de 1 dígito baixo para 2 dígitos de rentabilidade. Quase maior que a Selic, hein? Olha isso. 10,4%. E a tendência é de melhora, tá? De continuar, de expansão de rentabilidade. Então é um banco que nesse trimestre já entregou 223 milhões de lucro. Se a gente anualizar isso, estamos falando ali de algo próximo a 1 bi que pode ser feito esse ano. São números emblemáticos, são números 1 bi, 2 dígitos de rentabilidade. Então aqui mostra exatamente essa evolução. Eu trouxe esse primeiro slide porque para exemplificar o quanto o Banco Inter tem feito, tem feito um bom trabalho, né? Um bom trabalho com melhora de eficiência, com expansão de base e rentabilidade, monetizando. Então esse primeiro gráfico crescimento de base, né? É uma coisa impressionante. Você fazer uma empresa crescer e ainda dar lucro, realmente, quando você olha, historicamente é muito difícil essa combinação. Ou a empresa cresce muito e às vezes está ganhando market share e está tendo que gastar dinheiro a mais só para fazer esse movimento. Exatamente. Ou a empresa ela não cresce, aquelas cash cows, né? Estável, aquele Titanic. Não cresce a base. Não cresce a base, mas tem uma margem boa e aí faz o dinheiro. Isso fica mais claro aqui nesse segundo slide. Não sei se está pequeno para vocês, mas a gente vê, por exemplo, ó, a carteira de clientes no ano subiu mais de 20%, subiu quase 20%. Então ele tinha 27,8 milhões de clientes, hoje tem 33,3. Né? Milhões de pessoas como clientes, gente, é muita coisa. É, muita coisa. E carteira de crédito também subindo bastante. Olha que interessante, carteira de crédito, 35% de expansão, era 26,5 bilhões, hoje é 35,7. O patrimônio líquido também subindo mais de 18%. Uma Basileia controlada, né? O lucro líquido ali saiu de 80 milhões no segundo trimestre do ano passado para quase, 64 para quase 223 milhões. Então são números bem expressivos, receita líquida subindo quase 30% na comparação anual. Realmente o Banco Inter parece ter encontrado um caminho de aquilo que você falou, expandir com rentabilidade. Exatamente. Que é muito difícil. É uma combinação rara no mundo dos negócios. Outro ponto muito importante é crescer com inadimplência controlada. Isso também é um ponto. Para um banco é crucial. E até os grandes bancos erram nessa dobradinha. Vídeo Bradesco. Vídeo Bradesco, exatamente. Então aqui a gente pode ver, olha como a inadimplência está controlada. O NPL 90 dias, 4,7 no segundo tri do ano passado, 4,7 agora. Ou seja, ele expandiu carteira, mas manteve a inadimplência controlada. Perfeito. Tá? Aqui até caiu, ó, de 15 a 90 dias, a inadimplência mais curta, 4,2 para 3,9. Tá? Então, isso são números muito interessantes. Tá? Índice de eficiência, quanto menor, melhor. Olha aqui, ó, tinha 53,4, hoje tem 47,9. Quer dizer que são as despesas operacionais sobre as receitas. Então, quanto menor, melhor, o banco se tornando mais eficiente e dando 10,4% de ROI. Vamos comparar com... As pessoas comparam muito o Inter com o Nubank. Acho que é legal a gente comparar para a gente ter um pouquinho da foto. Né? São os dois maiores bancos digitais do país. Né? Então, laranjinha contra o roxinho. Laranjinha contra o roxinho. Vamos falar aqui, então, qual é a projeção do mercado para o Banco Inter? É chegar a 1 bilhão de lucro esse ano. Tá? Hoje o valor de mercado do Inter é 15 bilhões. 15 bilhões de reais. Então, 15 bilhões divididos por 1 bilhão, 15 vezes. Tá? Então, hoje o banco negocia um preço-lucro de 15 vezes. Só para efeito de comparação com os grandes bancos, o BTG Pactual está em torno de 10 vezes preço-lucro, o Itaú em torno de 8 vezes o preço-lucro. Mas o crescimento de lucro líquido do Inter é muito maior. Estamos falando de crescimentos acima de 30%. Os outros têm crescimento ali de 15% e 20%. Tá? Então isso tem que ser considerado. E a projeção de lucro para ano que vem é crescer mais de 33%. Ou seja, sair de 1 bi para 1,5 bilhão de reais. Então, o mercado entende que o Banco Inter, com essa estratégia, vai conseguir chegar a 1,5 bilhão de lucro líquido no ano que vem já. Tá? O que daria um preço-lucro de 10 vezes. Lembra que eu falei que o BTG é 10 vezes? Opa! Em um ano já está na precificação do BTG. Um preço-lucro do BTG, de 10 vezes. Com uma qualidade estrutural melhor porque é uma startup.
Uma startup com um bom crescimento. Vamos comparar com o Nubank? O Nubank realmente é muito maior. Estamos falando de um banco de 11 bilhões de reais de lucro líquido, que deve fazer no final de 2024, mas um valor de mercado já de 320 bilhões de reais. É muita grana. São 58 bilhões de dólares. Quanto que vale o Itaú hoje, mais ou menos, para comparação? Algo parecido. Agora, mas é entre 300 e 350. Perfeito. Tá, o Itaú. Ou seja, o Nubank já tem o valor do Itaú, gente. Olha isso. E o preço-lucro de 30 vezes. A grande questão que o mercado traz é o seguinte: será que o Nubank merece esse prêmio todo de preço-lucro? Né? Hoje 30 contra 15, pode ser 30 contra 10, se o Inter entregar esse crescimento todo. Essa é a questão. A minha opinião é que o Nubank fez um ótimo trabalho, Rodrigo. Né? Não à toa mostrou uma rentabilidade acima de 22%, né? Uma rentabilidade de Itaú, uma rentabilidade de BTG Pactual. Você quer ver onde eu vejo, no detalhe do dia a dia, essa excelência do Nubank? Eu recebo dos fraudadores por aí um monte de notícia, eu não sou cliente. E olha, passou tal valor no teu cartão. Os caras jogam a rede, quem cai, cai. Mas isso é anedótico, gente, mas é uma realidade. Eles só pegam e fazem isso para bancos gigantescos. Porque a chance dele pegar alguém que seja correntista, Sim. E o Nubank já chegou lá. Talvez o Inter esteja um passo atrás nesse processo. Está um passo atrás. O ponto é será que a precificação não está falando que ele está muito atrás, de fato não está? Entendeu o ponto? Sim, a diferença. Justifica a diferença ou não? Justifica a diferença ou não? Esse é o ponto. E na minha opinião, como analista, eu acho que não. Eu acho que o Inter já tem condição de ter uma precificação mais próxima do Nubank. E se ele entregar 14%, que é a expectativa do mercado, 14% de ROI no final do ano, no resultado do quarto trimestre, na verdade, no final do ano não, no início do ano que vem, mas referente ao quarto trimestre, gente, 14% de ROI, uma expansão grande contra 22 ali do Nubank, não é para ter essa diferença de valuation. Caberia um long and short aí? Esse é difícil. Shortear o Nubank é difícil, né? É difícil. Mas não caberia um long short, mas um long Inter, eu acho que faz todo sentido, não à toa. É a principal posição da carteira Max Ações. Perfeito. Então hoje a gente tem 8% em Inter e a gente acredita que tem potencial para superar os R$40, tá agora já próximo dos R$40 e buscar aí R$50, entregando essa rentabilidade, sem dúvida, tem muito espaço aí, muito upside para ser capturado. Então essa questão, é isso que eu queria trazer de reflexão. Eu acho que o Inter hoje merece uma distância mais curta em termos de valuation para o Nubank. O Nubank merece estar aqui, porque entregou muito resultado, fez o dever de casa. Eu só acho que o Inter está entregando também e essa diferença tem que ser menor. Perfeito. Esse é o ponto, essa é a conclusão que eu queria trazer. A gente está muito confiante com o Inter, eu acho que é uma posição aí relevante da nossa carteira aí por um bom tempo. Legal, ó, opinem aqui, se vocês gostam aqui de Inter também, se vocês têm Inter na carteira, aqui ó, o Vitor falando, Inter rumo aos 40, já tá, 40 já é na Austrália, né, que o pessoal fala. Já é na Austrália. Na Austrália já é 40, né, mas é isso. Beleza? Vamos pro nosso terceiro bloco, que são as rapidinhas. Bora lá. Bom, vamos no bate-bola, vamos lá. Trouxe aqui 4 ativos, Vou começar por um que você já mencionou aqui, que é o dólar. Rodrigo, o dólar estava 5,80 há pouco tempo. Perfeito. Hoje, acho que flertou com os 5,50. Eu vi na tela 5,52. Eu ia falar isso. A última vez que eu vi estava 5,52. E ontem fechou a 5,5. Gente, então já rápido. tá 5,52. Do jeito que foi, rápido, já voltou. Exato. Compra ou vende dólar no 5,52? Curto prazo, eu sou a favor do real e contra o dólar, mas médio e longo prazo eu sou a favor do dólar e contra o real. Então, no curto prazo, eu acho que a cotação do dólar vai cair. Você vende no curto e compra pro longo. Exato. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem nada na tua carteira em dólar, você está errado. Você precisa ter. Porque a tendência é inequívoca, gente. Olha 10 anos atrás como estava e olha como está hoje. Não precisa ser economista, analista, nada decisistas aí que avaliam o mercado. Tava 2 e pouco há 10 anos, hoje está 5,50, 5,80, a gente fica nesse dia a dia, nessa loucura. Então, o que eu acho? Com a normalização dos Estados Unidos, a taxa de juros deve começar a cair lá fora. Sim. O mundo inteiro vai resfriar, vai ficar mais tranquilo, menos nervoso nos mercados financeiros gerais. E isso deve privilegiar o nosso real apreciar-se em relação ao dólar no curto prazo. Agora, lá a meta deles é 2% no Fed
e eles historicamente bateram e não tem por que duvidar, tirando esse pico inflacionário recente, fruto da pandemia. E vão entregar os 2%. A nossa meta de Banco Central é 3%. Só que quando você olha o histórico, nossos banqueiros centrais entregaram entre a meta e o teto da banda. Uhum. Então 3 mais 1, depende do trecho que você pega, mais meio, mais 1,5. Você fala em, sei lá, diferença de 2% ao ano, em 10 anos, é diferencial de juros. Estou falando de 22% a mais. Faria com que aqui nas minhas contas fosse para o nosso dólar, hoje está 6,77. Ninguém está falando aí que o real dólar vai para 6. Mas é a realidade, gente. No médio prazo você precisa ter um pedaço dolarizado na tua carteira. Se você não tiver, você está perdendo contra. Eu fiz esse exercício recentemente, Max. Se você pegar tudo que nos últimos 10 anos, de julho de 14 a julho de 24, o CDI subiu, 100% do CDI entregou, o que era 100 virou 243. Se você tirar o IPCA, que tudo sobe com o preço, esses 143 a mais viram só 39 a mais. Caramba. Você já perde uma gordura absurda. Agora, se você pegar esse 100% do CDI e dolarizar e comparar com o dólar inicial, o 143 de subida da Selic, do 100% do CDI, não foi suficiente para cobrir o câmbio. Fica 98% do valor inicial. Você tem uma perda de 2% em dólares. Sim. Então, por isso que eu falo, no curto prazo, acho que vai descer, porque é fruto do mundo que a gente está sofrendo essa volatilidade. Agora, no médio e longo prazo, eu não ficaria com 100% em reais, mas nem batendo com o pau no gato morto. Né? Eu acho assim, acertar o timing do dólar o dólar é o cemitério dos economistas, né? Exato. O pessoal fala. Mas eu acho assim, caiu 5,50, compra um pouquinho do dólar, manda lá para fora. A gente tem a nossa mesa internacional aqui que pode ajudar você. Manda lá para fora, caiu um pouco mais. O famoso vai montando a posição. Vai montando para baixo. Exato. Vai montando para baixo. Eu faria isso, caso você não tenha um pedaço da sua carteira dolarizada. Eu já vou mandar esse aporte aí para 5,50, já vou mandar. Vai que quando eu voltar para a mesa aqui já tá 5,50, já vai uma boleta lá para fora. Beleza. Eu sou comprador de dólar. Nesse nível aí, então para mim dólar é compra. Então o Rodrigo aqui é meio venda, meio compra, eu sou compra. Vamos lá. Segundo papel aqui da nossa rapidinha, BB Seguridade. BB Seguridade soltou um bom resultado, paga um ótimo yield, mas vou te trazer uma informação, meu amigo Rodrigo Corrêa. Está na máxima histórica. BB Seguridade está no topo histórico. Perfeito. Você compra ou vende BB Seguridade? Eu compro. Eu compro porque seguros é um setor que ainda é muito pouco penetrado em relação quando você compara entre países. Sim. O brasileiro, na média, tem pouco seguro, gente. Só tende a crescer essa tendência. As pessoas realmente vão cada vez mais ter seguros. E uma coisa que o brasileiro também, infelizmente, tem, na média, ele é pouco educado financeiramente. Então, essa tendência toda que a gente vê nos últimos anos de influencers aqui e ali, trazendo conteúdos. Nós aqui somos um exemplo claro, a Nomos, a gente faz muito conteúdo para te ajudar a você investir melhor. Faz inequivocamente que as pessoas fiquem mais cientes da necessidade de ter um seguro. Se você ainda não puder parar de trabalhar amanhã e manter o patrimônio da tua família, é sinal de que você precisa de um seguro. No mínimo por aí. Então, eu acho que é uma empresa que roda bem, historicamente rodou bem, números redondinhos. Cresce 2 dígitos de lucro. Tem entregue resultados e seguros é um negócio estável. Eu sou um cara mais conservador na minha pessoa física, então eu gosto de negócios estáveis. Então eu compro BB Seguridade. Com dor no coração, porque é um papel que ficou na carteira Max Ações por mais de 1 ano e meio. Né? Gosto muito de BB Seguridade, mas a gente fez uma troca recentemente, que a gente trocou BB Seguridade por BPAC, né? BTG Pactual. Então, para os clientes da Nomos não ficarem chateados, você vai falar para comprar BB Seguridade, eu vendo BB Seguridade nesse momento. Até caiu aqui. Gente, essa é a beleza do mercado. É por isso que tem mercado. Tem um que compra, outro que vende. Eu vendo BB Seguridade com dor no coração, porque assim, a gente como gestor de carteira, exato, você está sempre buscando... Você pode... mais um tempinho voltar a comprar. Exatamente. Eu tô falando uma posição do macroeconomista de longo prazo. Exatamente. Eu compro e não vendo. Eu acho que a tendência de médio prazo boa para BB Seguridade. Mas pode ser que o BPAC ande na frente no curto prazo. A gente identificou que o BPAC ficou para trás, né? Perfeito. Que vai se divulgar um bom resultado na semana que vem. Falou, opa, é hora de trocar. Mas, como você falou, para o BB Seguridade voltar para a carteira num cenário de mais defesa, né? O mercado é um soluço no papel, vamos exatamente. Então, 1 a 1 aqui em BB Seguridade.
Terceiro papel, Banco do Brasil. Banco do Brasil que veio com um resultado um pouco abaixo do que o mercado está esperando, com alguns sinais ali de arrefecimento, de expansão de carteira, expansão de margem, uma rentabilidade que continua sólida, acima de 21%, mas deu sinais de acomodação. Tá? Essa foi a leitura de mercado. Enquanto o Itaú, com aquele ímpeto, né, BTG Pactual também deve vir aqui com ímpeto, o Inter veio com ímpeto, o Banco do Brasil veio com... Deu uma acalmada. Perfeito. Veio de 2 anos sensacionais, tem que se falar sim. isso, mas deu uma acalmada. Você compra BBAS 3? Hoje não. Hoje não. Hoje não. De novo, olhando para o médio prazo, risco. Banco que é estatal, a gente sabe disso, tem sempre o risco do governo. E uma coisa que me incomoda um pouco olhando é que esse governo fez o oposto do que todo governo faz, incluindo ele próprio no passado, que é entrar o primeiro ano segurando as contas, fazendo um freio de arrumação, para poder, no ciclo eleitoral que interessa a todo político, se reeleger. Isso é natural, não estou falando de político A, B ou C, de direita ou esquerda, estou falando de todo político é assim. Só que esse governo fez o oposto, ele entrou já gastando, pedindo aquela PEC. E aí, qual que é o grande problema disso? Ele tem menos gordura de manejo. E se não tiver popular nos últimos 2 anos, vai fazer o quê? Eu acho, particularmente, eu quero estar errado, estou falando aqui, mas eu acho que existe um risco importante, seja o Banco do Brasil, seja a Petrobras, seja qualquer outra estatal que esteja no controle do governo, ser usada para fins eleitorais, como a gente já viu isso, não precisa ser um grande analista para saber disso. Sim. Então, hoje eu não compro o Banco do Brasil, apesar de reconhecer que é um banco excelente, um banco gigantesco, e barato. Talvez, e barato. Ou seja, para uma carteira mais tranquila de dividendos, eu acho que é um bom play. Sim. Mas eu não compraria hoje vis-a-vis outras opções. Bom ponto que você falou. Lembrando que BB Seguridade saiu da carteira Max Ações, mas segue na carteira de dividendos. Tá? E Banco do Brasil, eu vou empatar aqui. Eu compro o Banco do Brasil pelo valuation atrativo, negocia 0,8 preço-valor patrimonial e 4 vezes preço-lucro ainda. Mas, se tivesse que 4 escolher... vezes preço-lucro é difícil. É muito. É difícil jogar contra. Mas, lembra que eu falei que há pouco tempo que o Itaú é 8 vezes o preço-lucro e ele é 4 vezes. Ele negocia com 50% em relação ao Itaú. Mas, se eu tivesse que escolher hoje, eu teria mais de BPAC 11, de Itaú e de Inter. Tá? Mas eu compro Banco do Brasil, uma posição pequena, eu acho que faz sentido no portfólio. 1-1. E para finalizar aqui, uma empresa que deu um show de resultado hoje, não sei se o Rodrigo teve a oportunidade de fazer uma leitura rápida, mas BR Partners, BRBI 11, soltou um resultado sensacional, mesmo com o ambiente de M&A ainda restrito. Mas você está acompanhando muito bem o que está crescendo, estruturação de dívida, né? Opa! Lote. Teve aí recentemente mudanças importantes, né? Mercado de LCA, LCI, lastro, que pode, que não pode, aquela coisa toda. Enfim, não vamos falar disso agora, mas fato é que está crescendo sim as estruturações. Ou seja, esse segmento compensou a desaceleração das operações de M&A. E a BR Partners assessora, né? Assessora bem, né? Assessora bem. Então, soltou um resultado sensacional. Por causa desse crescimento exuberante que a gente viu das estruturações de dívida nesses produtos, esses instrumentos de dívida, né? E soltou um resultado com rentabilidade de 24%, vai pagar um belo dividend yield agora, trimestralmente. Então, assim, BRBI, para mim, é uma das principais small caps da minha carteira. É compra. O que você me diz de BR Partners? Essa eu concordo contigo. É compra. Por quê? Lembra que eu falei que eu acho que o mundo está se estabilizando e se normalizando e que eu acredito que isso vai ser bom para ativo de risco? Se ela já conseguiu se segurar no momento de desaceleração dos yields, que dirá no momento de reaceleração. Então eu acho sim que ela não é suíça, né? É brasileira essa empresa, né? É brasileira. Mas é um reloginho, Marcos. É um reloginho. É um reloginho e, sem dúvida, tá no radar aí dos grandes bancos, Rodrigo. Eu tenho falado isso bastante aí nos últimos meses. Para algum banco grande, um Nubank, a gente comentou um Nubank aqui, que não tem uma operação de investment banking, que não tem uma operação de estrutural de... No mundo financeiro, quem não sabe compra, né? Quem não sabe compra. Está vendo o que a BR Partners está fazendo? Pro Nubank, vem aqui, vem BR Partners, vem para cá. Vem trabalhar comigo aqui e plugar ali. É 1-2, gente. É 1-2. É o 2 palitos. 2 palitos. É 2 palitos. E então, aí, assim... naturalmente, aí você me corrige se eu estiver errado, numa operação dessa sempre tem um prêmio em relação ao mercado. Exatamente. E ninguém vai se vender pelo valor que está de mercado, senão ele vai lá e compra no mercado. Mas para realmente ir lá e comprar uma posição maior estrutural, normalmente leva um prêmio aí. Eu acho que é alvo de aquisição.
tá? Certamente Nubank, BTG, Inter, Itaú, tá todo mundo de olho nessa BR Patrons e em algum momento vai ter um bid aí e se sair negócio, ou mesmo se não sair, só de mostrar a intenção, certamente o preço vai junto. as ações vão se valorizar. 2-0 para BR Patrons. Se você não tem BRBI 11 na carteira, aqui ó, vai na nossa aqui, ó, pode comprar que a gente está bem construtivo com a tese. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso Jogar Junto. É sempre hoje, bom, rápido, né? Passe curto, gol rapidinho, né? Mas foi sempre um prazer bater esse papo com o Rodrigo, que tem uma leitura muito clara do cenário macro, como isso se desenha para o cenário micro. Então é sempre bom trocar essa ideia com você, Rodrigo. Agradeço sua presença hoje. Beto teve que fazer uma entrevista, né, no jornal hoje, né? Hoje ele tá importante. Beto tá importante. O Beto hoje tá nas telas. Tá nas telas, vai sair na Globo aí, mas Rodrigo Corrêa substituiu o Beto aí com maestria. Obrigado pela presença. Eu que agradeço aí o teu convite, Max. Estou à disposição sempre que precisar. Haverá mais convites para Rodrigo Corrêa estar presente aqui no nosso Joga Junto. Obrigado pela presença de vocês. Mandem comentários, curtam o nosso programa, mandem esse link aí para aqueles amigos, parentes que gostam de investimento, certamente eles vão curtir. Um grande abraço e até sexta-feira que vem. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.